que nós lemos é algo, amada igreja, que Deus quer falar conosco essa noite. Porque Deus tem uma palavra específica para o nosso coração. Eu não sei, só você sabe, Deus, como é que você chegou aqui essa noite. Mas a palavra diz: quem conhecerás o coração? Nós não conhecemos o nosso coração. Ele é traiçoeiro. Ele nos engana muito. Quantas das vezes fazemos algo que, se pudéssemos voltar atrás, voltaríamos, porque foi exatamente aquilo que o coração nosso apresentou para nós naquele momento, como tudo estava certo, mas tudo estava errado. Igreja, não tem coisa melhor do que o cristão viver uma vida reta diante do Senhor, uma vida de fidelidade para com o Senhor, uma vida de santificação com o Senhor. Um cristão que ele tem a sua vida pautada na palavra de Deus, ele tem moral diante de Deus para reivindicar aquilo que é de direito nosso. Mas quando o crente ele vive com uma vida totalmente desconcertada, ele não tem moral. A palavra diz que o rei Ezequias, ele era um homem temente a Deus, era um homem que tinha um coração reto diante de Deus, ele temia muito a Deus. Ezequias era um tipo de um homem íntegro diante do Senhor, fiel diante do Senhor. Tudo que ele fazia para agradar o Senhor com a sua vida. E Deus, ele fala através do profeta Isaías. Deus chama o profeta Isaías e diz: Isaías, vai até Ezequias, diga para ele, prepara a tua casa, que ele vai morrer. Imagine se você ouvisse isso de Deus, ouvisse isso da boca de um profeta: ei, prepara a tua casa, que hoje tu vai morrer. Por isso, igreja, uma vida reta diante do Senhor, quando vem as lutas, quando vem as ameaças, a gente não desmorona, pelo contrário, a gente se fortalece no Senhor. Aquele que tem uma vida reta diante do Senhor, a tua consciência, ela não tem nada que acuse diante de Deus. E o profeta chega para Ezequias e diz: ei, prepara a tua casa, que hoje tu vai morrer. Olhe a atitude deste homem, olha o exemplo deste homem para nós hoje. Talvez, igreja,
o problema que você está passando, está enfrentando agora, são problemas que talvez você está até pensando em desistir, como muitos desistem. Não dá mais para servir esse Deus, não dá mais para estar na igreja assim. Igreja, há muitos que estão se acovardando. Há muitos, ao descerem aos pés da cruz para buscar força no Senhor, estão fugindo da cruz, estão fugindo do Evangelho. Aquele homem, quando recebe a sentença de morte, a palavra diz que a atitude dele foi virar o seu rosto para Deus. Isso quer dizer, foi orar ao Senhor. Igreja, quando vocês se sentirem ameaçados por qualquer tipo de problemas, vire o teu rosto para Deus, ora. A tua natureza às vezes diz não, foge, não ore, não busque esse Deus, não lê a Bíblia, não vá clamar esse Deus. Os problemas estão difíceis. Se aprofunde mais nos pés da cruz. As ameaças estão grandes. Se agarre à cruz. Muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança, muitas das vezes no marido, muitas das vezes na esposa, às vezes colocamos a nossa confiança em filhos, colocamos a nossa confiança naquilo que nós temos. Quando um crente, ele coloca a sua confiança num ser humano, ser humano é falho. Na hora que ele falha, você cai, você desaba. A palavra diz: bem-aventurado todos aqueles que confiam no Senhor. A nossa única confiança é em Cristo. O nosso refúgio é em Cristo. A nossa salvação é em Cristo. Não coloque a sua vida, não foque a sua vida totalmente, 100% nas pessoas, porque quando essa pessoa cair, você pode cair também. Existe tipo de crente, dois tipos de crentes que vem à igreja. Vem aqueles que estão olhando para Jesus, é aqueles que passam pelas lutas, é aquele que não dá ouvido à conversa, é aquele que não dá ouvido à fofoca, é aquele que aprendeu o que a palavra diz: olhai para mim e sereis salvos. O foco é Jesus. Esses são os que vencem as lutas. Esses veem os seus problemas pequenos. Por quê, pastor? Porque o Deus que ele olha é grande, e os problemas se tornam pequenos diante de nós. Mas existe aqueles que vêm para olhar o problema, as dificuldades dos outros, deixa de olhar para Cristo para olhar para as falhas. A Bíblia diz que quando o profeta Isaías disse a Ezequias: arruma a tua casa que tu vai morrer, a atitude dele foi voltar o rosto dele para Deus. E o que foi que ele falou com o Senhor? O que foi que ele falou com o Senhor?
ele lembrou ao Senhor da sua vida com Deus. Deus, eu tenho andado com meu coração reto diante do Senhor, Deus. Eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu não tenho olhado para os problemas. Eu tenho olhado para Ti, Senhor. Eu tenho andado com meu coração reto diante do Senhor. Olha a importância, igreja, quando um crente ele vive uma vida diante do Senhor. O rei Ezequias ele faz uma lista e apresenta a Deus. Diz a Bíblia que ele chora muito. Ele se derrama em lágrimas na presença de Deus. Isso é o que nós precisamos como igreja do Senhor. Talvez nunca mais você derramou uma lágrima diante do Senhor, mas tem derramado muitas lágrimas diante do problema, diante das dificuldades, das decepções da vida. Talvez você tenha chorado muito, mas o que nós precisamos chorar, igreja, é de ter o nosso coração aquebrantado diante do Senhor. Ezequias chorou muito, e ele disse: peço-te, de quem andei diante de ti em verdade. A vida de Ezequias não foi uma vida de mentira, foi uma vida de verdade. Era um homem que não aceitava andar errado diante do Senhor. Era um homem que consertou a sua vida diante do Senhor, alinhou a sua vida diante do Senhor. Muitas das vezes, igreja, a gente quer, com a nossa vida desconcertada, com a nossa vida precisando de alinhar diante do Senhor, mas a gente quer receber tudo de Deus. O que muitas vezes nós temos apresentado a Deus é só problemas. Lembre a Deus da vida que você vive com Ele. Senhor, Senhor, eu tenho andado reto diante dos teus caminhos. Eu tenho andado em verdade, Jesus. Porque muitos não tem como fazer essa oração, porque tem vivido uma vida que muitas das vezes tem mais desagradado a Deus do que agradar a Deus. Quando nós oramos: Senhor, eu tenho abandonado este mundo, Jesus, eu me converti de verdade, Jesus, eu deixei os meus maus caminhos, eu tenho buscado a tua face. O Senhor conhece o meu coração, Jesus. O Senhor sabe a luta dentro de mim, a busca e a sede de buscar o Senhor. Imagine que uma oração dessa comove o coração de Deus, porque foi o próprio Deus que mandou o profeta dizer: arruma a tua casa, que tu vai morrer. E Ezequias lembra a Deus da sua vida, de uma vida reta diante do Senhor, de uma vida de santidade para com o Senhor. Às vezes é assim, igreja. Às vezes o crente, ele está com a vida tão desconcertada diante de Deus, está com a vida tão desalinhada diante de Deus, e ele quer que Deus ouça a oração. A pessoa está em uma sintonia e Deus está em outra. A palavra diz que Deus é santo e Ele não pode contemplar o pecado. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Igreja, nós seres humanos, somos cheios de falhas,
de erros. Mas nós não podemos permanecer em erros. Nós não podemos andar na permanência de pecados. Porque é o pecado que vai destruindo a vida da pessoa, vai enterrando a pessoa viva. As coisas que é para dar certo, começa a dar tudo errado. Como a pessoa não tem andado alinhado com Deus, só vai chorar e se lamentar pelos cantos. E a palavra diz: de que se queixará o homem dos seus próprios pecados. A palavra diz: tudo que tem que guardar, guarde o seu coração. A palavra diz que quando Ezequias ele começa a lembrar a Deus, que na verdade Deus nunca esqueceu, porque Deus não esquece. Ele fez lembrar a Deus da vida que ele vivia diante do Senhor. Olha que maravilha, igreja, viver uma vida diante do Senhor. Que maravilha quando você vive uma vida diante do Senhor. A oração de Ezequias fez com que Deus desse a ele mais 15 anos de vida. Deus acrescentou 15 anos de vida na vida de Ezequias. Deus chama o profeta, o mesmo que ele mandou avisar a Ezequias que arrumasse a casa, que ele ia morrer. Deus chama o profeta e diz: ei, volta lá. A oração de Ezequias comoveu o meu coração. Os planos de Deus fez com que, amada igreja, ao ouvir a oração do seu servo, que andava corretamente diante da presença dele, e ele atribuiu mais 15 anos de vida na vida de Ezequias. Pastor, tem muitas coisas, pastor, que a minha vida travou. Há muitas coisas, o meu coração, pastor, está travado. Que bom que você veio à igreja, porque aqui tem um Deus, aqui tem o Espírito do Senhor que pode destravar isso. Mesmo com dificuldade você veio à igreja, mesmo tendo enfrentado hoje lutas para que você não chegasse aqui, mas você chegou. Que bom, que maravilha. De um lado o diabo lutou: não vai para a igreja, não vai ouvir aquele pastor, não vai ouvir a palavra de Deus, não vai. E você mesmo lutando, você veio. E muitos que não vieram hoje, e muitos que não conseguiram chegar hoje à igreja, e muitos que fizeram planos para vir à igreja hoje e não chegaram. E você chegou. Se você chegou, é porque o Espírito Santo, amada igreja, ele tem algo a realizar na vida de vocês. Às vezes a igreja tem cristão que na hora do culto bate o cansaço, sonolência, dá para dormir, mas termina o culto, o sono vai embora. Vocês já perceberam isso? Que tem momento de culto
que dá um desânimo tremendo. Tem hora que na hora do culto você não chegou na igreja com sono. E quando termina o culto você não está com sono. Mas na hora do culto você está com sono. Aquele soninho gostoso. Eu lembro de uma vez. Eu saía da minha casa para ir para a igreja, eram uns 3 quilômetros. E eu sempre tinha uma senhora que ia comigo, a gente ia andando, conversando. E ela disse: irmão, pode falar, irmão. Eu quero te falar um negócio, pode falar. Você sabia que eu tomo remédio controlado? Eu não consigo dormir nem com remédio controlado. Só vou pegar no sono quando o sol está saindo. Mas eu quero falar algo. Quando eu vou para a igreja, que eu sento no banco da igreja, pense o sono gostoso que dá. Eu só acordo quando o pastor, amém, que Deus abençoe, volto para casa, ela acorda. E ela perguntou para mim, por que isso? Por que esse sono só dá na hora do culto? Disse: irmã, a questão é que o diabo sabe que através da palavra, como diz João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra. O diabo não quer que você ouça a palavra. Então uma forma para que a palavra não chegue no teu coração, ele te dá sono. E não é que um dia essa mulher passou mal na igreja, e era um próprio demônio que fazia ela dormir na hora do culto. Sabemos que tem o cansaço físico. Talvez aquele dia muito atarefado, o corpo tem limites, e você vem mesmo. Mas eu estou falando aquele sono que dá, é só na hora do culto. Tem pessoas que na hora do culto sofrem esses ataques. São ataques no campo espiritual. Às vezes ataques que acontecem na igreja, aquele peso, o culto é aquele peso tremendo. E crianças gritam, crianças pulam. E é uma coisa totalmente, amada igreja, que no mundo espiritual, para compreender, precisa que a visão espiritual esteja aberta para entender isso. É uma luta. O diabo não quer que a palavra de Deus, que é uma semente, seja lançada em nosso coração. Ele quer que você chegue com o coração amargurado e saia amargurado. Ele quer que você entre com o coração às vezes cheio de mágoa, de ódio, de rancor, de tanta coisa, mas que você saia do mesmo jeito. Hoje é culto de oração e de libertação. As quintas-feiras têm sido lutas, e luta para muitas pessoas que vêm para a igreja. Eu encontrei irmão para falar: pastor, eu não sei porque que dia de quinta-feira tudo acontece para que eu não vou à igreja. A batalha espiritual acontece aqui dentro também. O diabo trabalha para arrancar quem está aqui dentro da igreja. Lá fora ele trabalha para impedir as pessoas lá fora chegar à igreja. E nós, como igreja do Senhor, não desconheça essa luta travada que nós enfrentamos todos os dias. Eu não sei, só você sabe, e o Espírito Santo sabe como que você chegou aqui. Talvez com planos de nunca mais voltar à igreja. Talvez pensando: o que eu vou fazer na igreja? O culto, ele não começa aqui dentro. O culto começa quando você sai da sua casa para vir à igreja. Quantas das vezes há muitos que estão aqui na igreja, mas o coração está lá fora. Batalhas. O diabo só falando: eu te pego. Lá fora eu te pego. Eu não quero que você dê ouvido àquele pastor. Cuidado.
Quando o pastor te chamar, fica no banco. Mas quando Deus fala, amada igreja, antes do pastor chamar para receber a oração, o Espírito Santo já confirmou no coração. O Senhor já fez a parte dele. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Quando você sai de sua casa para a igreja, vocês têm que compreender que a igreja não é qualquer lugar, é um lugar diferente. E é aqui, amada igreja, onde Deus tem manifestado com o seu poder, em nome de Jesus. Pastor, eu sei que nessa hora o inimigo trava lutas, vergonha, o coração, orgulho. Mas você que chegou aqui hoje, só sabe você e Deus como chegou. Pastor não cura ninguém, igreja não cura ninguém. É a palavra que liberta. Eu não tenho dúvida. Aqui há corações amargurados, precisando de um remédio. E esse único remédio é o Espírito Santo. Só Ele é quem pode cicatrizar esta ferida no seu coração. Estou sem força, pastor. Mas que bom que você veio aqui. Que bom que você veio aqui. Porque você crê que aqui tem um Deus que pode te libertar. Há muitas pessoas, igreja, que ainda não compreendeu a palavra de Deus. É apenas ouvinte, só ouve, mas não tem praticado. Porque tem algo que luta dentro da pessoa para bagunçar a vida espiritual.